Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Verdão Sempre, mais um pós-jogo, análise aqui de Bragantino 2, Palmeiras 1. Palmeiras acabou perdendo hoje pelo Campeonato Brasileiro com o time em reserva. Queria falar sobre esse jogo. Também tem uma pergunta para fazer para vocês, se vocês acham certo poupar todo o time, se vocês acham que tinha que ser time misto, tinha que ser time reserva. Não esquece, filmes e séries com TV Torcida no primeiro comentário fixado, grade de canais excelente, ótimo custo-benefício, recomendo aí para vocês e teste na hora no seu celular, no seu televisor. Palmeiras perde por 2-1, né, gente? O Abel colocou um time completamente reserva hoje. E a primeira pergunta, vocês concordam ou vocês discordam disso, né? Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que o Abel tá correto pelo seguinte ponto. O elenco do Palmeiras é curto, certo? É um elenco curto. Nós pedimos muitas vezes, eu quero ver o Luiz Guilherme, eu quero ver o Kevin, quero ver o Endrick e tal, jogar. Claro que às vezes a gente quer ver como titular, mas a gente sabe das preferências do Abel. E hoje foi oportunidade. O Abel não colocou nenhum titular, por quê? Para não correr risco. O Boca hoje jogou contra o River Plate também. Nenhum titular. Time reserva, apenas o Romero que atuou, porque Júlio, seria melhor para ganhar do Bragantino. O Bragantino é um adversário duríssimo, né? Tá em segundo lugar agora, passou o Palmeiras, é um adversário que vem jogando bom futebol. O Abel não quis assumir riscos, e eu não acho que ele tá errado nesse sentido. O Dudu foi colocado para jogar contra o Vasco, naquele jogo onde nós tínhamos ganhado de 4-0 o Deportivo Pereira. O que aconteceu com o Dudu? Machucou. Tá fora da temporada. E se ele escalasse alguém hoje, e se alguém machucasse? Poderia não machucar. Poderia machucar também. Alguém podia ter uma lesão muscular, lesão de tornozelo, e a gente sabe o que está em jogo na quinta-feira, né? Uma final de Libertadores da América. Na nossa história nós temos 6 finais, podemos ir para a 7ª. Então, Abel, eu acho que ele não está errado em poupar o time, mesmo a gente brigando pelo Brasileirão. Aí você pode falar, o elenco é muito curto, falta jogadores. Falta. Por isso que eu tô sempre aqui, vira e mexe, cobrando quem? Vocês sabem quem, né? Mas foi um jogo que me surpreendeu muito, porque para um time reserva, claro que o Palmeiras tomou um calor ali do Bragantino no começo do jogo, tomou um sufoco. No pré-jogo, no vídeo que eu fiz ontem falando sobre a partida, que falei, não se surpreenda se o time for um time reserva para o jogo, mas nós podemos surpreender o Bragantino ali no contragolpe, porque os caras vão vir pro jogo, e aconteceu exatamente isso. A gente ficou tomando ali bolada quase 15, 17 minutos do primeiro tempo. O Bragantino criou algumas oportunidades ali, Lomba fez defesas importantes, o Bragantino foi envolvendo ali com o toque de bola, é um time que toca muita bola. O Bragantino é um dos times que mais tem posse de bola no campeonato, e é um time muito bem treinado pelo Pedro Caixinha, né? Muito bom treinador, já tinha falado dele algumas vezes aqui. E o Bragantino foi envolvendo o Palmeiras não conseguia jogar, não conseguia contra-atacar, tanto é que eu até comentei com a minha namorada na hora do jogo, eu falei assim, olha, o Palmeiras precisa contra-atacar, precisa dar um susto, precisa assustar o time do Bragantino. E aí quando o Bragantino parecia que ia fazer o gol, o Lucas Evangelista perdeu uma chance ali de baixo da trave, com o Lomba salvando. Primeiro contra-ataque, passe do John Wayne que sai na cara do gol e faz 1-0 Palmeiras. Quando ele faz esse gol, o jogo muda, porque o Bragantino sente um pouco o gol e o Palmeiras começa a jogar mais leve. O Palmeiras começa a ter mais aproximação, começa a ter mais velocidade pelos lados do campo. Gostei bastante da partida do Vanderlan hoje, acho que ele fez um bom jogo. Das outras vezes que ele tinha entrado, estava mais inseguro. O jogo do Luan, o Naves para mim fez uma bela partida hoje nos cortes ali, tirou várias bolas que foram alçadas, ele rebateu, tirou de cabeça. O Fabinho para mim jogou muito bem hoje também, marcando, dando suporte ali, chegando, rasgando bolas que precisava. É isso que a gente espera de um primeiro volante. O Rios, mais ou menos, alguns momentos acertava ali, fez umas faltas bobas, perdeu uns duelos, fez um pênalti muito bobo, infelizmente, no segundo tempo. O John ali no meio de campo, dando os passos. Gostei do Luiz Guilherme com intensidade, indo pra cima, que é o que a gente espera dele. Ele fez uma grande jogada depois que o Palmeiras fez 1-0. O Palmeiras começou a ficar melhor que o Bragantino. O Bragantino começou a ficar mais nervoso, errar muitos passes. O Luiz Guilherme deu uma arrancada lá da defesa, cortou 2, bateu a bola, bateu na trave. Depois teve uma outra jogada pelo lado do campo do Vanderlan, que ele ganha na jogada do jogador do Bragantino, cruza e o Breno Lopes chuta na trave. Então finalizamos 2 vezes na trave. O Bragantino também chegou com uma bola na trave no começo do jogo com o Eduardo Sacha, mas o jogo foi ficando interessante pra gente, porque a gente tinha contra-ataque, a gente estava conseguindo incomodar o Red Bull Bragantino. Então por mais que aquela pressão inicial não existia mais, porque o Bragantino tomou o gol e o Bragantino estava com medo de perder a bola e ceder o contra-ataque pro Palmeiras. Coisa que não aconteceu no segundo tempo, infelizmente. No segundo tempo ali, vai falar do gol do Endrick, né? Gol
de um atacante que teve frieza, apareceu na cara do gol ali, teve alguns momentos que ele errou alguns passes ali para construir algumas outras jogadas. Eu acho que é uma peça importante para quinta-feira, ficar de olho no Fabinho, ficar de olho no Luiz Guilherme, ficar de olho no Hendrick, que são jogadores que podem sim entrar no jogo e serem importantes em algum momento da partida. O Palmeiras vai precisar. E uma outra coisa que é nítida, olha como o Palmeiras joga diferente quando o Palmeiras joga com 2 jogadores abertos, como jogou com o Breno Lopes hoje e jogou com o Luiz Guilherme e o Hendrick de centroavante. Essa é a essência do Palmeiras, até a comentarista do Sport TV falou muito bem sobre isso. Quando o Palmeiras joga dessa forma, é a cara do Palmeiras. Por mais que a gente tenha perdido o jogo, a gente perdeu para um grande adversário, o Red Bull Bragantino fora de casa não é fácil, com os titulares já não seria fácil, né? E os reservas, os moleques foram lá, fizeram um bom jogo. Então esse era o Palmeiras, time de velocidade, profundidade, que tem essa jogada forte pelo lado do campo. A identidade do Palmeiras é essa, por isso que não tá dando certo. Eu venho comentando, e vocês também, que essa formação que o Abel tá colocando com o Arthur lá na esquerda, o Mike e tal, não é das melhores possíveis. O Garcia fez um jogo até regular, ele também errou poucas coisas, mas no segundo tempo o grande problema foi que o Bragantino veio para cima e aí o Palmeiras começou a mexer no time. O Abel mexeu, tirou o Luiz Guilherme, tirou o Hendrick, foi mexendo, e aí o Palmeiras entrou o Kevin no jogo, entrou o Cauã Santos, que estreou hoje, quase fez um golaço ali no final. E o Bragantino foi aumentando, foi voltando, se concentrou mais no jogo, foi começando a ter pressão de novo, começou a construir as jogadas, começou a ganhar escanteios. E aí o Rio Rios faz um pênalti muito bobo, né? Um pênalti que não precisava, porque a bola... o Palmeiras estava conseguindo afastar, o Bragantino não tinha mais aquela mesma construção do primeiro tempo. É um pênalti muito bom, porque ele abre o braço completamente e uma bola que alguém rebateria ou o Lomba poderia pegar. E aí pênalti, o Sacha bateu, empatou o jogo. E o Palmeiras não jogou mais. O Palmeiras teve um mini contra-ataques ali, mas sempre estava errando passe. O Cleiton não fez nenhuma defesa ali no segundo tempo, só teve uma jogada do Cauã no final do jogo. E aí ficou fácil pro Bragantino no sentido de só ter a bola. Ficou fácil porque eles tinham a bola e atacavam. E não tinha contra-ataque. O Palmeiras ficou ali sem ter como. Ele colocou o Jailson no jogo, que é um jogador muito fraco, né? Eu lamento demais que esse cara entre em campo, de verdade. Eu colocaria qualquer moleque da base do sub-17, do sub-18, de qualquer sub, mas não dá pra pôr o Jailson. Toda vez que ele entra no jogo, ele faz alguma coisa errada. Tô colocando a derrota na conta dele? Não. Mas o gol que a gente toma, eu achei que o Lomba, que foi bem no jogo, na partida, teve uma bola que ele soltou lá, ele foi bem no Thiago Borbas. Eu achei que ele demorou pra sair do gol nesse segundo gol, o cruzamento veio, ele ficou indeciso ali, a bola pingou na frente dele, teve uma outra bola que já tinha pingado antes, que passou, e aí o Jailson acompanha o lance. O Jailson tá marcando o Ramires. O Ramires dá um passo pro fundo, o Jailson sai dele, saiu, foi passear. Foi dar um rolê lá e o Ramires entrou sozinho lá pro fundo. Uma falha coletiva. O Lomba demorou pra sair do gol, o Jailson não acompanhou. E a gente tomou gol no finzinho ali. O gol do Ramires, 2-1 Bragantino, que nos deu a derrota. Infelizmente, eu achei que o Palmeiras fez até um bom jogo. No segundo tempo a gente não conseguiu produzir pros reservas, né? Eu nem esperava um desempenho desse. A gente poderia ter feito 2-0, mas também a gente poderia ter tomado um gol antes. Acho que no fim das contas, o Bragantino jogar fora de casa contra eles é muito difícil, e com as reservas, o Palmeiras até que deu um certo trabalho. Agora tudo é quinta-feira. Quinta-feira é o que importa agora, contra o Boca Juniors, ganhar o jogo para ir para a final. Repito, não deveria poupar o time, porque o jogo só é na quinta-feira, tá? O Boca poupou, o Palmeiras está fazendo isso, e se machuca alguém. A questão não é o jogador ficar cansado para quinta-feira, gente. A questão é machucar algum atleta para o confronto de quinta, que vale final da Libertadores. Por isso que o Abel acabou poupando. Brasileirão tá difícil, gente. Eu sempre bati na tecla aqui para vocês que está difícil. Não é que tá difícil agora, ele já estava difícil. É que a gente quer que chegue, a gente quer que passe, a gente é torcedor, a gente confia, a gente pensa positivo, mas o Botafogo tem uma grande gordura. A gente tá ali remando, estamos a 7 pontos. Se o Botafogo ganhar amanhã, ele vai para 10. Então assim, 10 faltando 12 rodadas, 13 rodadas. É muita vantagem. E agora estamos atrás do Bragantino e do Grêmio também. Mas acho que a gente tem que pensar nisso agora. A gente tem que pensar na Libertadores, que é contra o Boca na quinta-feira. E eu volto a repetir tudo que eu venho falando aqui. Se o Palmeiras entrou com um time extremamente reserva hoje, é porque o Abel Ferreira está poupando os caras. Não quer correr o risco de perder atletas para a decisão. Porque o elenco do Palmeiras é o menor elenco da Série A. E aí a gente tem que colocar todos os garotos, que tem bons jogadores ali. Tem jogadores ali que podem nos ajudar muito aí no futuro, mas também falta um pouco de experiência nessas horas que você precisa do elenco, não tem. E aí o Abel tem que tomar decisões, escolhas difíceis, e teve que tomar hoje colocando time em reserva, e perdemos
a segunda seguida no Brasileirão. Vamos ver amanhã o que vai acontecer entre Botafogo e Goiás. O que vocês acham? Tinha que poupar? Time misto? Ou tinha que forçar máximo? Deixa aí seu comentário, quero saber. E quem que você curtiu do jogo aí. Mas Jailson não tem condição, né? Todo jogo que ele entra, ele tem uma colaboraçãozinha dele. Porque é um jogador extremamente fraco, que essa gestão contratou. Contratou Jailson, que não serve pra nada. Contratou o Tabata, que já foi embora. Contratou o Navarro, que já foi embora. Mas eles dizem que sabem o que estão fazendo, que eles têm consciência e tal. Tamo junto, grande abraço, galera. Ótimo domingo, deixe sua opinião e uma ótima semana. Pensamento total na quinta-feira. Valeu, é nóis.